Glória a Deus. Vamos estar de pé, irmãos. Nós vamos proceder à leitura da palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Quero justificar a ausência do nosso pastor presidente. Por um motivo justo, ele não pode estar aqui nessa noite. Que possamos estar orando por ele, pela nossa irmã Paula, por toda a sua família. Filemon está antes de Hebreus e após Tito. Só tem apenas um capítulo. Estou esperando os irmãos ainda localizarem aí. Amém? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Verso 2, a igreja. Graça, voz e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ouvindo da tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. O qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. Eu bem o quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus.
Todos juntos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Podem sentar, irmãos. Quero tratar um assunto nessa noite com os irmãos. Ao observar essa carta, nós vamos observar certos tratamentos com obreiros, com a igreja do Senhor, com situações, com nomes que estão elencados aqui, e no fim, se der tempo ainda, quero mostrar algo de uma dessas pessoas que estava elencada nesse capítulo. Nós observamos nestes últimos dias o processo que a Igreja do Senhor está passando, vivendo esta era do fim, e certos processos que temos enfrentado no mundo espiritual e no reino de Deus. A palavra de Deus fala de comportamentos. E eu quero mostrar algo aqui nessa noite, à Igreja do Senhor, falar a respeito de um comportamento muito interessante, muito importante, que se nós tivermos na nossa igreja algumas pessoas com esse comportamento, muitas coisas vão melhorar no sentido do reino de Deus. Para o crescimento da obra de Deus, a gente observa que são necessários algumas coisas, alguns fundamentos. E eu quero falar nessa noite de uma pessoa que ela apenas tem 28 referências na Bíblia. Não é uma pessoa talvez muito conhecida, mas é uma pessoa que você vai ver, uma pessoa extraordinária, uma pessoa de suma importância no contexto bíblico do Novo Testamento e o trabalho que essa pessoa exerceu. Haja visto que às vezes os nossos irmãos, por talvez não ter um cargo ou não ter uma ocupação ministerial, às vezes não tem a noção da importância e do valor que o irmão tem na igreja, no reino de Deus e na obra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Atos capítulo 4. Só no livro de Atos, essa pessoa tem 23 citações. Uma depois em Coríntios, 3 em Gálatas e uma em Colossenses. Eu quero falar nessa noite do nosso irmão João, que é mais conhecido como Barnabé. Capítulo 4 do livro de Atos, nos versos 32 em diante, era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognomado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, e o depositou
aos pés dos apóstolos. Retificando o verso 36, diz que seu primeiro nome era José, mas ele tinha um cognônimo pelos apóstolos de Barnabé, que significa, traduzido, é filho da consolação. Ele era um levita e ele era natural de Chipre. E o que eu quero falar, baseado na vida de Barnabé, é que ovelha sadia, ela produz. Ovelha sadia, ela cria. Ela se multiplica. Preste bem atenção. Se a ovelha não estiver sadia, ela não vai conseguir criar. Ela não vai conseguir multiplicar. Observe nesse texto que esse nosso irmão, o nome Barnabé, significa filho da consolação. Esse filho da consolação aqui, ele quer dizer que ele era um irmão animador. Animador. Essa tradução de Nabé aqui quer dizer a palavra paraklesis ou parakletos, que vem daí o Espírito Santo, o Consolador. Esse homem recebeu um cognômino de Consolador. Pense numa pessoa maravilhosa. Toda essa expressão bar na frente de um nome, ela vai falar a respeito dessa palavra bar, quer dizer filho. Por exemplo, a Bíblia fala de Bar-Jonas, filho de Jonas, Bartimeu, filho de Timeu, e outros bar que tem. Aqui, Barnabé. Da onde que ele vinha? Esse homem, ele era levita, ele era natural de Chipre. Portanto, então, ele era um cipriota. Ele vinha de uma ilha, de um lugar que as terras eram caras, era um lugar distante, porém, a terra nessa ilha era de alto e precioso valor. A Bíblia não fala de nenhum cargo que ele ocupava, de nenhuma posição eclesiástica, mas ele era um homem conhecido como Barnabé por causa do amor dele, do aconchego dele. Era um homem animador, era um homem que tinha uma propriedade de alto valor, e a palavra de Deus diz que ele, possuindo essa herdade, ele vendeu-a e trouxe aquele valor da venda, que não foi pouco, ele trouxe aos pés dos apóstolos. E aqui nós já observamos uma característica desse homem, além de ser chamado filho da consolação, além de ser um companheiro, um animador, uma pessoa que todo mundo gosta de ter perto. Você observa que ele abre mão de algo que ele possuía que tinha um devido valor. Ele poderia ter ficado com essa propriedade, ele poderia ter seguido o seu caminho, mas ele entendeu através da mensagem do Evangelho pregada pelos apóstolos e a mensagem que ele recebeu, que o que tinha mais valor para ele não era a propriedade numa ilha na terra de Chipre, não era os bens que ele possuía. Ele abre mão daquilo que ele tinha e ele oferece o seu melhor em prol do crescimento do reino de Deus. Nisso aqui nós já podemos ver, irmãos, que muitas vezes nós vamos ter que dispor do nosso tempo, não por obrigação, mas sim por amor. E às vezes nós somos questionados a fornecer um almoço para alguém, a fornecer uma janta, a fornecer um café, a fornecer um pouco do nosso tempo para ajudar alguém, para ouvir alguém, para dar uma assessoria a alguém,
para, de alguma forma, cooperar com a vida de alguém e trazer esse aconchego, trazer esse consolador. É sobre isso que eu quero falar com a Igreja do Senhor, porque se nós estamos pensando em missões, se nós estamos pensando em ganhar almas, se nós estamos pensando em evangelismo, nós temos que pensar em recepção a partir do momento que as pessoas elas são acolhidas, a partir do momento que elas se entregam para Jesus, a partir do momento que elas tomam uma decisão na igreja, independente de se tomar uma decisão na igreja, no reino de Deus, na rua, no trabalho e até mesmo aqui dentro, parte de nós, como servos do Senhor, termos essas características naturais através do Espírito Santo de Deus. Ele entendeu isso, ele vende, ele trouxe o preço e ele deposita aos pés dos apóstolos. Aqui começa a aparecer a primeira vez o nome de Barnabé, e ele vai mostrar esse perfil de companheirismo, de amor. Quando os irmãos aceitaram Jesus como Salvador, se vocês começarem a se lembrar, vocês vão observar certas coisas que vocês praticavam e que vocês pararam de praticar. Mas observe uma coisa, tem coisas que as pessoas aceitam Jesus como Salvador, mas elas continuam por um determinado tempo ainda presas em vícios, em costumes pagãos, em costumes na linguagem, na fala. Elas ainda não passaram por um processo. E muitas vezes a gente vê a pessoa chegando na igreja e o desejo nosso é que seja uma transformação num abrir e fechar de olhos. E nem sempre é isso. Tem pessoas que demoram anos, pessoas que estão fumando escondidas, pessoas que estão bebendo escondidas, pessoas que fazem outras coisas escondidas, pessoas que ainda não têm força para receber uma libertação, uma ajuda. Entra o fator Barnabé. É aí que entra a nossa função como servos de Deus, como ovelha do Senhor. É aí que vai entrar o nosso aconchego, o nosso carinho. Porque quando a pessoa ela chega, ela se sente totalmente um peixe fora do aquário. Eu falo isso da minha própria experiência. Eu era católico, batizado na igreja católica, fiz primeira comunhão, casei na igreja católica, e depois disso tudo, que eu vim ter um encontro com Jesus. E a partir do momento que eu aceitei Jesus, antes de eu aceitar, eu passei por vários processos. E um dos processos, para contar rapidinho aqui para os irmãos, eu fui convidado pelos irmãos a ir num culto. E naquele culto, eu tinha o meu pensamento o que era a igreja evangélica, o que eram os crentes na época. Na minha cabeça, pela minha juventude que eu tinha na época, eu entendia algumas coisas, né? E quando cheguei na prática, observei que eram coisas totalmente diferentes. A minha visão estava equivocada. Para mim, como eu estava acostumado com os sacerdotes da época católicos, para mim, na minha mente, um pastor seria um ancião, daqueles que não fecham o paletó, e que usava aqueles paletó escuro, aquelas roupas daquela época, e era uma pessoa de muito respeito, uma pessoa conceituada. E quando eu passei a ser convidado, comecei a ser convidado por pastores jovens, e eu achei estranho aquilo. E fui convidado a ir à igreja por conta dos amigos no trabalho. E quando eu cheguei na igreja, que eu, do lado de fora, eu tinha 18 anos, eu observei o andamento da igreja pelo lado de fora, aonde eu cheguei. E eu observei os carros parados, as motocicletas, os homens chegando bem arrumados, as mulheres chegando bem vestidas. E eu me olhei na minha condição de surfista, que eu era na época, e eu falei assim, olha, eu acredito que isso aí não vai dar para mim. Já pela aparência dos irmãos, eu senti o choque cultural. E eu tinha a ideia do que sentido? Esse povo é rico, esse povo tem muitas condições, esse povo tem muitos bens,
Isso aí não é compatível com o meu custo de vida, com a situação que eu vivo. Eu trabalhava num estaleiro, eu era fabricante de barco, desde os 16 anos de idade, foi meu primeiro registro na carteira, e a gente fazia barcos e trabalhamos muito tempo em estaleiro fabricando navegações, tanto de madeira como de fibra de vidro. E aí eu fiquei pensando, olha, eu trabalho num estaleiro, e esse povo aí, e o povo que me convidou também era do estaleiro. E o mais interessante, irmãos, e aí entra Barnabé, quando você vem de fora, e eu já estava com esse tipo de visão, e isso pode estar acontecendo hoje com muitas pessoas. E quando eu chego na igreja, e eu parei na igreja, fiquei esperando ver o quê? Se quem me convidou estava me esperando. Para me introduzir para dentro da igreja. Porque não é fácil o pecador que está lá fora, que tem uma outra linguagem, tem uma outra cultura, atravessar aquele portão e entrar aqui para dentro. Nós que estamos vivendo essa cultura hoje, nós pensamos que é fácil, mas não é fácil. E aí eu cheguei na porta da igreja e fiquei olhando, e eu olhei para cima, era uma igreja que tinha galeria, e tinha uma banda, uma orquestra linda, e eu vi aqueles metal brilhando, aquela coisa toda. Eu falei assim, esse povo tem muito dinheiro, meu Deus, como é que eu vou ficar aí nesse negócio? Vai ser difícil. E eu ficava olhando para ver se via meus amigos que tinham me convidado. E nenhum deles estava lá para me introduzir para dentro. E sabe o que aconteceu? Ninguém me convidou para passar da porta para dentro. E eu não tive condições de entrar na igreja sozinho. Eu me vi um peixe fora do aquário. Peguei minha motocicleta e fui embora. Assim isso aconteceu por 3 vezes, em lugares diferentes. Eu queria ir para a igreja, era convidado, mas não conseguia entrar dentro da igreja. E aí chegava no trabalho depois, você já vai entender por que eu estou falando isso. Chegava no trabalho depois, eu falava assim para eles, assim, vocês estão delirando, como vocês trabalham no estaleiro e vão ficar no meio daqueles ricos, não tem condição. Não é assim, Ayrton, não é desse jeito. E outra, vocês não me esperam, sabe da minha condição, eu ando de tênis, eu ando de camisa polo, eu ando de calça jeans, eu não tenho terno, não tenho gravata, eu não tenho esses acessórios que vocês têm para entrar dentro, para ouvir lá o evangelho de vocês. Não é assim. Eu falei assim, outra, vocês não me recebem, não me põem para dentro. Como é que eu vou entrar? Até que eles foram. Eu conheci um outro rapaz e ele falou assim, eu quero convidar você para ir na minha igreja. Eu falei assim, e onde é a sua igreja? A minha igreja é assim, em tal lugar. Aí eu pensei, bom, esse lugar é diferente, é longe, é um lugar mais simples, mais pobre. E eu disse, eu vou na sua igreja. E cheguei lá, para minha surpresa. Eles estavam lá fora me esperando. E aí me introduziram para dentro da igreja, e eu tinha dito assim para ele, olha, eu vou lá com a minha esposa, eu tinha acabado de casar com a irmã Rita. E eu falei assim, se o povo ficar olhando para trás e ficar observando os nossos trajes, eu vou me levantar e vou embora. Ele falou, lá não tem isso, pode ir tranquilo. Parecia que toda a igreja estava sabendo que não era para olhar para trás. Mas não era isso, era Deus. Eu entrei na igreja com a irmã Rita, sentei lá atrás, assisti o culto todo. E no fim do culto eu me entreguei para Jesus. E quando acabou o culto, sabe o que aconteceu para minha surpresa? Eu estava sentado atrás, a irmandade toda da igreja passava por mim e me abraçava e beijava minha esposa e me dava algumas palavras e eu senti o calor daqueles irmãos. E mesmo eles de terno, e mesmo as irmãs arrumadas como estavam, eu vi simplicidade naquele povo. E esse povo era bem longe da minha casa. Se eu não fosse de moto, eu tinha que pagar dinheiro de passagem de condução para ir congregar naquele lugar. E sabe o que aconteceu? Ali eu fiquei 4 anos. E com 2 dias de crente, eu já estava estudando numa faculdade teológica em Santos. Com 2 dias de crente. Deus me chamou. Eu larguei tudo e fui estudar. Continuei trabalhando e fui estudar. Com 3 anos de crente, eu já estava dando aula numa faculdade teológica em Santos. Com 4 anos eu continuei, dei aula por 8 anos e depois eu fui para a obra missionária. Por que o senhor está falando isso?
Você vai entender agora. Barnabé foi um irmão que introduziu Saulo de Tarso dentro da igreja. Barnabé foi um homem que abraçou Paulo e introduziu ele no meio dos apóstolos. Barnabé foi um homem que deu do seu melhor para que Paulo fosse o que fosse, e esse final da Bíblia tivesse escrito várias cartas pelo apóstolo Paulo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Atos capítulo 9, no verso 26 em diante, Atos capítulo 9, verso 26. Em Atos capítulo 9, nós vamos ver a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Eu não vou entrar no detalhe. O perseguidor, depois ele passa a ser perseguido. Quando chega no capítulo 9 de Atos, no verso 26, e quando Saulo chegou a Jerusalém, preste bem atenção, ele já tinha se entregado para Jesus, já tinha passado por aquele processo. Olha o que ele procurava. Ele procurava ajuntar-se aos discípulos. Mas olha o contexto que estava acontecendo. Mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Verso 27. Então Barnabé, presta atenção o que Barnabé fez. Tomando consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes narrou, e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. No verso 28 a Bíblia diz que ele já andava com eles em Jerusalém. De que forma agora? Entrando e saindo. Observe o que Barnabé fez. Barnabé foi um tremendo de um ajudador. Barnabé tomou esse homem chamado Saulo, abraçou ele e ajudou ele, e introduziu ele agora no meio dos apóstolos, no meio dos discípulos. Eu pergunto a você, se não tivesse Barnabé, se não tivesse a atitude de Barnabé, será que nós teríamos Saulo hoje? Será que nós teríamos Paulo hoje? Aqui fala sobre relacionamentos. E eu mostrei o meu exemplo na prática, até que apareceu o meu Barnabé, que me introduziu dentro da casa de Deus, dentro do rebanho, onde eu pude ouvir a palavra de Deus e onde eu pude aprender alguma coisa da Escritura Sagrada. Esse homem agora, ele toma uma decisão. O que acontece, irmãos? Às vezes as pessoas se entregam para Jesus, mas a igreja fica olhando ainda o passado da pessoa. Olha, cuidado, irmã. Chegou aí um galã. Cuidado com a sua esposa. Cuidado com o seu marido. Chegou uma mulher aí agora de vida dúbia. Está na igreja agora. Chegou agora um homem aí que tem uma vida assim. E aí, aqueles que estão naquele momento ficam na dúvida. Quem conhece ele, quem não conhece. Imagina o gadareno quando ele teve aquele encontro com Jesus, que quando ele começa a andar em Decápolis, naquelas cidades, as pessoas sabiam quem ele era no passado. Então tinham a impressão de um homem rude, de um homem estúpido, de um homem grosseiro, de um homem possesso de demônios. Mas quando o reino de Deus entrou na vida daquele homem, que mudou totalmente o comportamento dele, que ele passa a ser amável, que ele passa a ser dócil agora, que ele sai do meio do sepulcro e começa a entrar nas casas, a situação fica totalmente diferente. Quem via Saulo matando com carta, literalmente com autorização para pegar homens, mulheres e crianças e manietá-los e levá-los presos para Jerusalém, e judiar e maltratar, de repente ele cai aqui dentro. Quem vai sentar com ele? Quem vai introduzir ele?
Quem vai avaliar ele é essa hora que Barnabé entra no contexto. E diz a Bíblia que ele tomar, esse texto aí, essa palavra tomar, é abraçar, é chamar para si, é amor, é cuidado, é estar cuidando, é estar ligando, é estar telefonando, é estar visitando, é estar chamando para tomar café, é estar comendo junto, é estar sentindo perfume, é estar sentindo a dor, é estar sentindo a necessidade. Ele largou tudo que estava fazendo, ele começou a dedicar tempo para esse homem. Só que Barnabé não sabia o que iria produzir esse homem chamado Saulo. A mesma coisa, as pessoas que entram aqui e aceitam Jesus como Salvador. Nós não imaginamos quem elas serão, o que elas vão produzir, o que pode acontecer com elas, de que forma Deus pode usá-las, levantá-las e administrar no seu reino. Quando eu olho a atitude desse homem, irmãos, a importância que ele tem, e observe que ele não tinha até então nenhum cargo. Ninguém acreditava em Saulo. Barnabé acreditou. Barnabé juntou ele com os discípulos. Olha como os discípulos estavam no verso 26, estavam com medo dele. Olha como os discípulos estavam. Os discípulos não acreditavam que ele fosse um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Então no verso 27, Barnabé pega ele consigo, traz para si, e leva ele para os apóstolos, e começa a contar o que aconteceu no caminho com o Senhor e no caminho de Damasco. No verso 28, agora ele passa a andar junto com eles para Jerusalém. Entrava e saía. E olha o que começou a acontecer no verso 29. Falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam o matar. Sabendo, porém, no verso 30, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram agora para Tarso. Observa o contexto da igreja na época. No verso 31 diz que as igrejas em toda Judeia, Galileia e Samaria tinham, olha no texto, paz. E eram edificadas. E as igrejas se multiplicavam, andando de que forma? No temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então Barnabé, ele teve um fator, uma função muito importante nesse projeto do reino de Deus e na vida de Saulo. E aí é o que eu falo da nossa função como servos de Deus. Porque às vezes as pessoas entram ali e alguém pode olhar atravessado. As pessoas chegam aqui cheias de traumas, as pessoas chegam aqui às vezes cheias de dificuldades, cheias de problemas, dos quais os senhores não sabem, dos quais a igreja não sabe, mas elas vêm aqui porque tem uma água fresca, tem o poder de Deus, tem a manifestação, a propaganda que a coisa é boa já chegou lá fora. E elas vêm conferir se a propaganda que chegou lá fora é verídica, é autêntica, se é verdadeira. E se as pessoas não conseguem nem entrar, e quando entram não conseguem ficar, o problema não está nas pessoas, está no nosso comportamento de amar, de abraçar, de tomar consigo, de sentar junto, de oferecer uma Bíblia, de oferecer uma harpa, de dar carinho, de ver o que está precisando, discretamente, educadamente. Mostrar realmente o amor ágape, mostrar realmente o que nós somos. Porque é isso que nós estamos vendendo na internet, é isso que nós estamos vendendo na cidade, é isso que nós estamos falando que Jesus é nas nossas vidas, é isso a nossa pregação do Evangelho, é isso. E se na prática isso não funciona, ovelha gera ovelha. Ovelha que tem saúde, ela produz naturalmente. Ela dá cria. Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém? Então a Bíblia diz que ele começa a dar testemunho, ele começa
a fazer o seu relacionamento. Agora ele começa a se relacionar melhor, e a palavra de Deus diz que era tempo de paz. E a igreja estava crescendo, a igreja estava se multiplicando, e a igreja crescia dia após dia. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, verso 22, vai aparecer de novo Barnabé. No verso 19, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente os judeus. Havia entre eles alguns varões chíprios, sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Essa época aqui, irmão, Jerusalém, aquela região inteira, estava lotada de gregos, só de Esculápio, do deus pagão da época da medicina. Naquela região já tinha mais de 400 templos pagãos. E o que acontece? A Bíblia diz no verso 21 que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E olha o que chegou, e chegou a, veja no texto do verso 22, chegou a fama. Que fama? A fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram para lá quem? Quem que enviaram? Barnabé. Barnabé agora sai de uma condição, e Barnabé agora chega ao ponto de ser enviado. Vamos mandar quem para lá? A fama está chegando, os acontecimentos estão chegando. Uma pessoa apta, uma pessoa que liga, uma pessoa que catalisa, uma pessoa que agrega, uma pessoa que soma, uma pessoa que com certeza tinha um sorriso, tinha um abraço gostoso, tinha um perfume gostoso, tinha um amor tremendo, uma pessoa que respirava Cristo, uma pessoa que transparecia Jesus, uma pessoa que todo mundo queria ficar perto dela, uma pessoa que realmente transmitia amor para você e você sentia aquele carinho, aquela coisa gostosa de andar com o Filho de Deus, de andar com o servo de Deus, aquela coisa que só você sabe porque você é crente. E agora enviaram ele. E olha o que começa a acontecer, ele vai para Antioquia, um lugar de suma importância. E olha o que ele observa quando ele chegou lá, verso 23. A primeira coisa que Barnabé viu, quando ele chegou, a Bíblia revela no verso 23, a primeira coisa quando ele chegou lá, ele viu de Deus nas pessoas. Barnabé de cara, ele observa naquelas pessoas que estavam ali em Antioquia, alegria. Ele viu o prazer que aquelas pessoas, que aqueles gregos, a primeira igreja gentílica, como eles estavam servindo a Jesus, como eles estavam acompanhando aquele crescimento. E quando ele chega ali, a palavra de Deus diz que após a graça de Deus, diz que ele se alegrou. Ele sentiu alegria. E ele agora naquela palavra exortar ali quer dizer encorajar. Ele começou a encorajar aquelas pessoas que já estavam ali servindo a Jesus. Aquele homem literalmente estava apaixonado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele homem amava Jesus, aquele homem vivia Jesus, aquele homem transpirava Jesus, aquele homem era algo maravilhoso. E quem tinha esse encontro com ele sentia aquilo, queria ficar perto dele, queria andar junto com ele. Porque ele transparecia isso. A fama, aquilo que ele vendia, era literalmente verdade. Porque ele não estava olhando defeitos. Ele não estava olhando o judaísmo, ele não estava olhando o helenismo, ele não estava olhando nada disso, ele era um levita. E agora diz a Bíblia que ele exorta
a todos os que estavam ali, olha a exortação dele, permaneçam no Senhor. De que forma? Com propósito no coração. Barnabé, ele chega amando aquele lugar, ele encoraja a todos a seguir a Jesus com propósito. E às vezes as pessoas que estão na igreja têm a síndrome do irmão mais velho. Acabou de chegar, já está falando. Acabou de chegar, está cantando. Nem foi batizado ainda nas águas, já está tendo oportunidade. Nem desceu as águas, já está dando testemunho. Acabou de entrar, veio do mundo agora, não sei se está liberto ainda. E a síndrome do irmão mais velho, muitas vezes ela predomina em muitos lugares. E aí o gelo, a frieza, o impacto começa a bater nessas situações. E quando chega uma pessoa com amor, com calor no coração, querendo Jesus, querendo o Espírito Santo, buscando a Deus, querendo andar em novidade de vida. Eu tenho pecado, eu tenho problema, olha, eu fumo, eu bebo, eu vim da cocaína, eu vim do tráfico, eu vim da prostituição, eu vim do mundo. Eu não fazia nada disso, mas também não era um santinho. São situações que vão aparecer aí. E aí o que acontece? Essas pessoas agora, se elas encontrarem um grupo de Barnabé aqui, meu Deus, vai ser maravilhoso. Vai ser mais fácil largar a pinga, vai ser mais fácil largar os vícios, vai ser mais fácil largar o cigarro, vai ser mais fácil largar a prostituição, vai ser mais fácil largar a cocaína, a maconha, seja o que for, o tipo de pecado, o adultério, a fornicação, porque vai estar sempre amparada, vai estar sendo amada. Mas quando a pessoa entra dentro da igreja, do jeito que entrou fica, e do jeito que sai fica do mesmo jeito. Sem um carinho, sem um acompanhamento, sem um beijo, sem um respeito, sem um abraço gostoso, sem se interessar por alguma coisa, é difícil ela retornar. Mas se tiver Barnabé no nosso meio, a coisa vai ficar linda. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que de dia a dia o Senhor acrescentava. O Senhor é quem dá o crescimento, mas nós temos que fazer a nossa parte. Afinal de contas, é isso que nós estamos vendendo. Porque era o homem de bem. Verso 24. Cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente se uniu ao Senhor. E a multidão agora ela era acrescentada, porque esse homem amava, esse homem era um homem de bem, esse homem era um apaixonado, e as pessoas queriam o Deus daquele homem, e o povo agora começa a se unir ao Senhor. Verso 25 agora, a palavra de Deus dá outros detalhes. E partiu Barnabé para Tarso, e olha o que ele foi fazer, buscar Saulo. Ele foi atrás de Saulo em Tarso. E quando ele acha Saulo em Tarso, ele conduz agora Saulo para Antioquia. Verso 26, observe uma coisa. E sucedeu que todo, olha o tempo, 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, observe, pela primeira vez, chamados de cristãos. Observe Barnabé agora discipulando Saulo. Saulo cheio de filosofia. Saulo cheio de coisa na cabeça e no coração. E Barnabé foi acompanhando. Foi cortando as arestas. Foi amando. Foi dando carinho. Isso demorou 1 ano. E ali em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Seguidores de Cristo. O mundo viu neles que eles eram cristãos. O que é que o mundo, quando olha para nós, vê em nós?
O que é que nós estamos transparecendo para o mundo? O que é que nós mostramos para quem está lá fora? Lembra da minha visão no princípio? Quando eu olhava a igreja, um povo rico, um povo poderoso, porque tinha um monte de carro, um monte de moto, um monte de bicicleta, um povo com recurso, um povo abençoado. Eu via isso. E quando eu via isso, eu me sentia fora daquele contexto. Como entrar nessa sociedade? Até que apareceu um Barnabé e me introduziu para dentro. Saulo tinha uma má fama terrível para a igreja, era assustador. Até que Barnabé abraçou ele, conduziu ele, foi discipulando, foi amando, foi ficando junto. Você não vai andar mais sozinho, não. Daqui para frente, eu quero andar com você. Eu vou andar com você. Eu vou ajudar você. Você tem futuro, você tem propósito, você tem objetivo. Deus tem uma chamada para você. Deus tem algo mais para você. Isso é só o começo. Quando os irmãos pensam que já chegaram no meio ou no fim, a coisa fica complicada. Porque vem a preguiça. Vem o relaxamento espiritual. Agora já sei tudo. Canto os hinos da harpa. Sei o Novo Testamento, sei o Antigo Testamento. E eu quero dizer para você, isso é só começo. O melhor ainda está por vir. Você só começou, o melhor ainda vai vir. E quando você pega uma pessoa para cuidar, e quando você pega dois, tecnicamente falando, um pastor só consegue cuidar de 18 pessoas. Cuidar nesse sentido que eu estou falando. E só prova isso? Provo. A Bíblia diz que Jesus pegou quantos? 12. Não pegou 18. Pegou 12. Discipulou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se ele não fizesse isso com os 12, com certeza nem eu nem você estaria aqui. O pastor, seja ele qualquer, ele pode pregar para 5 mil pessoas, 10 mil, 15 mil, 50 mil, milhões de pessoas. Porque hoje tem microfone e alto-falante. Hoje tem condições, hoje tem internet, hoje tem outros recursos, tem mídia, tem tecnologia. Jesus usava a propagação da água, Jesus usava eco, Jesus usava as coisas que ele tinha na época conhecida. E por que o senhor fala isso de 18? Já por causa desse avanço. Pregar não é cuidar. Dar palestra não é cuidar. Barnabé, ele cuida. Por isso que a ovelha com saúde, ela cria. A ovelha produz. A ovelha, ela tem prazer. A ovelha tem lã para aquecer. A ovelha tem algo a fornecer e a oferecer. E quando ela dá cria, quem que vai dar o leite? A própria ovelha. Não é bode, não é vaca e não é pastor. É a própria ovelha. O pastor, ele discipula, ele ensina, ele pode dar um aconselhamento para alguns, e o número é pouco, devido à atividade do seu trabalho. Agora, Barnabé, ele vai estar junto, ele vai estar cuidando, ele vai estar dando assessoria. E o que acontece, irmãos? Quando isso aconteceu, Barnabé encorajou, Barnabé se decidiu encontrar Paulo. Quando achou, ficou aquele ano ali inteiro com ele. Observe no verso 26, que quando isso acontece, a Bíblia diz que eles foram chamados de cristãos. Veja agora Atos capítulo 12, verso 25. A Bíblia diz que Barnabé, verso 24, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Verso 25, Barnabé e Saulo, havendo terminado o quê? Aquele serviço
voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinham por sobrenome Marcos. Vamos agora, eles ficaram ali até terminar o serviço. Então tinha serviço? Tinha serviço. E você vai fazer isso até quando? Até você terminar o seu serviço. E quando que termina esse serviço, pastor Ayrton? Você vai pegar a pessoa, você vai amar a pessoa, você vai cuidar da pessoa, você vai dar carinho para a pessoa, você vai ler Bíblia com ela, você vai cantar com ela, você vai cuidar dela, você vai conduzir ela no batismo. No dia do batismo, a primeira pessoa que vai estar aqui em cima tirando uma foto dela, sabe quem vai ser? Você. Sabe por quê? Quando você chegar lá em cima, vai encontrar tudo isso. E o que é registrado aqui embaixo está sendo registrado lá em cima. Essa instrução que vocês estão recebendo nessa noite, ela está sendo registrada. Porque Deus tem propósitos com a vida de vocês. E vocês vão conduzir a pessoa até as águas. Quando ela sair da água toda molhada, sabe quem vai abraçar? É o pai dela, a mãe dela, o irmão dela, o parente dela? Não! É você. Você vai estar tão apaixonado, tão amando, tão feliz por aquela alma que você ganhou para Jesus, por você ter conduzido ela ao caminho da vida eterna, a ela ter mudado de vida, ter compreendido a mensagem da cruz. Você vai abraçar ela e dar muito glória a Deus e aleluia. E sabe o que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai estar amando você, mas ela vai estar amando mais Jesus. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai começar a dar cria, porque ela é ovelha. Ela não é bode. Ela vai sair do tanque apaixonada, novidade de vida. Ela vai pegar no pão da ceia, ela vai beber o cálice, aquilo tão sonhado, aquele momento da comunhão com o Senhor, o ápice da vida dela, o sonho de participar do corpo de Cristo. Que ela esperou, que ela ansiou, que ela teve aquele desejo. Ela vai comer aquela ceia, ela vai beber aquele... Ela vai ficar assim maravilhada. E após isso, ela vai lá para fora. E ela vai começar a contar. E vai começar a falar de coisas. O Senhor tem feito na vida dela. E como teve misericórdia dela. E ela vai para lá, com essa unção. E daqui a pouco você vai ver essa pessoa trazendo outra, trazendo outra, trazendo outra. E outros descendo na água, e trazendo outros, e trazendo outros, e trazendo outros. De dia a dia, o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Sabe por que o senhor está ficando na igreja? Não é isso, irmão? Está tendo aconchego, amor. É por isso que ele está aqui. Daqui a pouco ele vai descer as águas. E vai acontecer tudo isso que eu estou falando aqui. Porque ele está recebendo aqui dentro o leite genuíno, a palavra de Deus não falsificada. Queridos, acabou o tempo da missa. Acabou o tempo da religião. Agora é o tempo da unção do Espírito. Agora é o tempo do amor, ágape. Agora é o tempo das coisas com atitude. Veja agora no capítulo 13. E na igreja de Antioquia, olha o que acontece agora, verso 1. Atos capítulo 13, verso 1. Havia alguns profetas e doutores. Veja qual é o primeiro nome que aparece na lista de profetas e doutores. Olha lá o texto. Em Antioquia havia alguns profetas e doutores. A saber, qual é o primeiro nome que está lá? Qual é o primeiro nome? Barnabé. Depois vem os outros. Qual é o último nome da lista? Qual é o último nome da lista? Por isso,
Porque quem eu estou cuidando para cuidar, o nome dele já aparece, ainda que no final da lista, mas ele já está lá. Você pode dar glória a Deus por isso? Daqui a pouco ele vai começar a escrever. Daqui a pouco a posição vai mudar. Daqui a pouco a situação vai começar a acontecer. Olha o que estava acontecendo lá. Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Manaém e o último Saulo. Verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Quem falou? O Espírito Santo agora falou. E o Espírito Santo diz agora algo tremendo. Olha o texto. O Espírito Santo disse: separai ou apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então agora o Espírito Santo, Barnabé, chama Saulo, separa eles agora desse contexto, e aí começa as coisas maravilhosas a acontecer. O Espírito Santo agora deu ordem para separar. Eles estavam servindo ao Senhor, adorando o Senhor, jejuando ao Senhor. Vamos ver os primeiros resultados. 3. Então, jejuando e orando, e as mãos os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram e dali navegaram para Chipre. Olha o que acontece. E eu vou parar aqui por um instantinho só para ilustrar uma coisa. Imagine você, aquela irmã que você pegou para cuidar. Imagine você, aquele irmão que você pegou para cuidar com todo carinho. Ele foi para as águas. Ele sai das águas. De repente ele vai lá na mão do Marquinhos e vira um músico. Dominical com o irmão Jefferson, ele vira um professor. De repente ele vai crescendo. E ela também vai crescendo. Começa a adorar a Deus ali, começa a cantar. Começa a participar de algum grupo da igreja. Começa a ministrar às crianças, aos adolescentes, aos jovens. Pessoa que você cuidou, pessoa que você viu, que você pegou no colo, cuidou, deu leite verdadeiro. E de repente, no meio de uma reunião, no meio de tudo aquilo, daqui a pouco, assim diz. Aí o Espírito Santo fala. Quando você menos está esperando, o Espírito Santo vai chamar seu filho na fé. Sua filha na fé. E diz para o ministro: separa hoje aquele e aquele para a obra que eu tenho chamado. Imagine você que está cuidando com amor, com carinho, está com febre, você ia lá, dava remédio, cuidava, ligava de madrugada, você ia orar, ia jejuar com ele, chorar com ele, amar com ele. De repente você vê isso tudo acontecendo, o Senhor escolhendo aquela pessoa que você estava cuidando para fazer uma obra em outro país, uma obra na aldeia, uma obra em outra cultura, para dirigir uma congregação, para ser separado ao diaconato, ao presbitério, ao evangelista, a um ministro. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que privilégio seu de ter cuidado dessa pessoa com carinho, com amor, ter perdido noites de sono, horários de almoço, ter abandonado certas coisas, ter deixado certas coisas para cuidar dessa pessoa. Se torna um escritor da palavra de Deus. De repente essa pessoa se torna um músico e vai prosperando e vai crescendo no reino de Deus. E agora o que acontece? Eles, chegada a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. O primeiro embate, irmãos, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este chamando, olha lá, a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra
de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome. Ele procurava apartar da fé o procônsul, verso 9. Paulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, olha o resultado, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Paulo logo nesse embate, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, chegou a hora do Espírito Santo usar. Não vai ser assim não. Você não vai atrapalhar não. Eu já observei o que você quer fazer. Você não vai fazer não. Maior é o que está conosco do que o que está contigo. Você vai ficar cego por um momento. Para você saber isso. E que há poder no nome de Jesus Cristo. Paulo já tinha tido aquela experiência lá no caminho de Damasco. Ele já tinha ficado cego momentaneamente. Com certeza aquilo tudo veio na sua memória. E daqui a pouco o homem está tateando. E daqui a pouco o procônsul, ele creu no Senhor Jesus e ficou maravilhado. Veja você nessa situação. Seja um Barnabé. Cuide. Treine. Ajude. Marquinhos está aí lutando com pessoas para serem músicos, para tocarem. O sonho dele é que eles cantem aqui no culto, mas o sonho deles é que eles toquem lá na rua, o pecador. E ele está dando o tempo dele, ele está sendo Barnabé, ensinando como manipular essas ferramentas. E o que aconteceu? Vamos mais para frente um pouquinho. A oposição veio, os sinais e maravilhas começaram a acontecer e eles creram. Atos capítulo 15. Atos 15, verso 36. Chegou o momento agora que um tinha que andar para um lado e o outro para o outro. Capítulo 15, verso 36. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. 7. Aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Observe o comportamento de Barnabé. 38. Mas a Paulo parecia razoável se consigo aquele que desde Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Quem entende isso, você fica perplexo. Mas quando se começa a pensar no caráter de Barnabé, no discipulado de Paulo, que viu que Paulo sentia no coração a vontade de voltar lá. E ver como os irmãos estavam, vistoriar, pastorear, revisar. Continuava sendo Barnabé. Por que, pastor Ayrton? Observe o texto que Barnabé ele queria levar consigo na sua companhia
ele queria levar João, que consigo chamado era Marcos. Só que esse Marcos aqui já tinha dado trabalho para eles, irmãos. Já tinha sido uma complicação. Mas Barnabé continuava, a segunda milha, a segunda chance. Vamos amar mais um pouco, vamos dar mais uma oportunidade. Não deixa de lado não, não deixa na prova não. Vamos levar ele com a gente. E Paulo disse, não, ele vai atrapalhar a gente. Ele vai ser um ser inútil. Ele vai nos incomodar. E aí houve aquela separação. Paulo foi para um lado, já com outro companheiro, e Marcos pega e vai com Barnabé, e Barnabé vai amando ele e vai cuidando dele. Presta bem atenção no que aconteceu nisso aqui, um pouquinho. Quando chega lá em Filemão, onde a gente leu, para concluir que o nosso tempo está acabando. Filemão, no verso 23 e 24. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo. Verso 24. Olha quem estava lá. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. Certo? Abra agora, parece o nome de Demas. Abre agora Colossenses 4 e 10. Colossenses 4 e 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Marcos, sobrinho de Barnabé, cooperadores que trabalhavam em prol do mesmo objetivo. Você veja aqui que o trabalho de Barnabé, ele teve frutos. Esse Marcos aqui, filho de Pedro na fé na conversão, e filho de Barnabé no investimento ao discipulado. Veja agora 2 Timóteo 4 e 11. 2 Timóteo 4 e 11. Só Lucas está comigo, Paulo falando. Toma, olha que ele pede, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Irmãos, se Barnabé não tivesse cuidado de Marcos, Paulo manda chamar ele. Paulo agora, que é o que era inútil, perto dele. O trabalho de Barnabé não foi em vão. O seu trabalho não é vão no Senhor. Observe agora o verso 9 do capítulo 4. O 9 e o 10. Procura vir ter comigo depressa. Verso 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Veja agora Filemão, verso 24. Demas aparece ali, amando o presente século. Filemão, verso 24, o nome Demas aparece. Certo? Citação de Demas, uma pessoa de Demas agora. No capítulo 4 de Colossenses, verso 14, aparece ele de novo. Veja Colossenses 4 e 14. E sobre tudo isto revestíveis, 4:14 aqui. Sauda-vos Lucas, médico amado, e Demas. O nome de Demas ainda aparece. Quando chega em 2 Timóteo 4 e 10, coloca para nós, por favor, 2 Timóteo 4 e 10.
vai dizer que Demas, vai aparecer pela terceira vez o nome de Demas, 2 Timóteo 4:10. Porque Demas, Paulo falando, me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. E eu quero parar aqui. Será que para Demas não faltou um Barnabé? Será que se tivesse um Barnabé na vida de Demas, o nome dele foi citado 3 vezes. Numa como cooperador, na outra só o nome, na terceira ele já estava longe, já estava amando o presente século. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, por favor. Nosso tempo se foi.